Fala, meus queridos! Aqui é Pablo Lisboa, o seu professor de matemática. Vamos lá fazer as questões da prova da Zambini. Para quem vai prestar o concurso aí de São José dos Campos, para professor, que vai ser cobrado pela Zambini, aqui eu trouxe para vocês a prova de 2019, que foi aplicada em Taboão da Serra para professor de Educação Básica 2. Então vamos lá fazer algumas questões? Lembrando que aqui dessas questões, ali vai da questão 11 até a questão 20. Sendo que a questão 19 e questão 20 não são um tema que vai cair na prova de vocês em São José dos Campos. Né? Vai ser juros, e juros não caem no edital de vocês. Mas da questão 11 até a questão 18 são totalmente compatíveis com o que vai cair para vocês. Tá certo? Vamos fazer a questão 11? Lembrando vocês de deixar aí o seu curtir, o seu joinha, segue aí no canal, compartilha com seus amigos para eu continuar produzindo conteúdos aí bons para vocês, tá bom? Questão 11. Diz ali pra gente: João, o padeiro, separou para o consumo de sua família 1/8 da produção semanal. Então, ele separou 1/8 da produção semanal dele. Certo. Se sobram 112 quilos para serem vendidos na padaria, a produção total foi na ordem de... Então, ele diz que sobram 112 quilos. Ok. Para quem já fez as questões comigo de razão e proporção, sabe que a gente vai atacar com um chocolate, certo? Aqui, nós temos um chocolate de 8 partes. Tá certo? Tem uma divisória de O em 8 partes. Essa produção foi dividida em 8 partes. Sendo que a primeira parte aqui, uma parte, foi para consumo da família. E o demais, né, o restante, foi o que sobrou. Essa sobra é que ele usou para fazer ali o comércio dele, né, para venda. E a pergunta feita a nós é: a produção total foi na ordem de. Então ele quer saber, a questão quer saber a produção total. Essa é a nossa pergunta, isso é o que eu não sei. Lembrando aí o pessoal que fez comigo, então a gente vai aplicar aqui um chocolate, certo? Nesse chocolate aqui eu tenho todo, e eu tenho uma parte aqui representando que é o consumo da família. Ele me disse que 112 kg é o que sobrou e é o que ele vendeu. Então eu vou lá. A minha sobra é 112, certo? Quanto que essa minha sobra ela representa em quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos, perfeito? Sendo assim, qual que é o valor de 1 quadrado? Vai ser 112 dividido por 7. 112 dividido por 7, podemos fazer aqui de ladinho, 112 dividido por 7, 11 por 7, 1. Sobra 4, vem o 2. 7 vezes quanto dá 42? 7 vezes 6. Zerou. Então, cada quadradinho vale 16. Sendo assim, esse quadradinho que a família consumiu foram 16 quilogramas. Se foram 16 quilogramas, eu tenho ali, então, o total, sendo a parte que foi vendida, que são 112, mais 16 quilogramas, que vai dar para a gente um total de 128 quilogramas. Belezinha? A alternativa D. Show de bola. Vamos para a próxima. Questão 12. Na oficina da costureira Dona Cotinha, 24 costureiras fizeram 60 metros de cortina estampada em um dia de trabalho. Quantas costureiras
nas mesmas condições são necessárias para fazer 90 metros dessa cortina estampada? Bem, nós temos aí uma regrinha de 3, correto? E é uma regrinha de 3 simples, né? Porque eu só tenho dois fatores aí. Vamos montar nossa regrinha de 3, então. Eu tenho aqui as costureiras. E eu tenho também a cortina. E ela me diz que 24 costureiras constroem, né? Fizeram 60 metros de cortina. Quantas costureiras são necessárias, então aqui o X vem aqui, para fazer 90 metros dessa cortina? Lembrando aqui, ó, que nós temos as costureiras trabalham mais costureiras ou menos costureiras. Aqui, ó, se eu necessito de fazer mais cortina, né? Eu vou precisar de mais ou menos costureiras, vou precisar de mais costureiras. É diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a nossa multiplicaçãozinha é em x. Então, eu vou ter lá. Aqui, ó. Lembrando que eu posso já simplificar, né? Quem está em cima e quem está embaixo eu posso usar para simplificar. Então, eu vou cortar esses dois zeros aqui. Agora, eu vou fazer uma multiplicaçãozinha em x, que vai ficar 6x, que é igual a 24 vezes 9. Perfeito? X é igual a 24 vezes 9 dividido por 6. Aqui eu posso já dividir 24 por 6. Quanto vai dar 24 por 6? Vai dar 4, né? Sobrando para a gente aqui, então, x é igual a 4 vezes 6. X é igual a... Opa, 4 vezes 9, perdão. 4 vezes 9. X é igual, então, a 36. Ela vai precisar de 36 costureiras. A alternativa C. Essas estão fáceis, hein? Vamos para a próxima? Questãozinha 13. Ermelinda, médica cirurgiã do posto de saúde de Taboão da Serra, recebeu 960 por um plantão de 24 horas. Se o plantão fosse de 30 horas, quando a doutora Ermelinda deveria receber? Perfeito. Mais uma questãozinha de regrinha de 3. E também uma regrinha de 3 simples, né? Vamos fazer ela então. Eu tenho aqui, vou montar minha tabelinha, onde eu tenho as horas trabalhadas e eu tenho o valor recebido. Ela trabalhou 24 horas e recebeu R$ 960. Se tivesse trabalhado 30 horas, teria recebido quanto? Vendo aqui, ó, eu tenho uma multiplicaçãozinha em x, né? Porque quanto mais horas eu trabalhar, mais eu vou receber. Então, é diretamente proporcional. Vamos fazer nossa multiplicaçãozinha em x. Aqui dá para a gente simplificar também, né? 24 e 30. Dá para a gente simplificar. 24 e 30 são pares. Certo? 24 dá por 6, certo? E 30 dá por 6 também. Então, vamos simplificar por 6 aqui. 24 por 6, 4. 30 por 6, 5. Aí facilita a nossa vida, né? 4x, que é igual a 5 vezes 960. Vamos puxar para cá isso aqui?
O 4 vai cair, né? X é igual a 5 vezes 960 dividido por 4. Vamos fazer essa divisão primeiro? 960 dividido por 4. Desce esse zero, não tem como. 5 vezes 240, certo? 5 vezes 240 vai dar quanto? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 1.200. Alternativa A. Belezinha, hein? Vamos para a próxima. Questãozinha 14. Juca e Saul, famosos pintores de igrejas da Idade Média, pintavam juntos 720 metros quadrados de paredes em 6 horas por dia, durante 2 dias. Quantos metros quadrados de parede eles pintariam se Glaucon, primo de Juca e pintor de mesma qualidade, os ajudasse, trabalhando os 3 pintores durante 8 horas por dia, durante 3 dias? Então aqui nós temos uma regra de 3 também, só que aqui já vai ser uma regra de 3 composta, né? Porque eu tenho mais fatores. Para a gente analisando aqui, a gente tem 4 fatores, né? Pintor, as horas, os dias de trabalho e os metros. Lembrando que quando é uma regrinha de 3 composta, eu devo deixar, usando o método que eu ensino em sala de aula, o produto do meu trabalho no canto direito, tá? No extremo direito. Quem que é o produto do nosso trabalho aqui nessa situação? São os metros quadrados. Então, a gente vai deixar ele para o canto direito e os outros fatores vão estar antes disso. Então, eu tenho ali a nossa regrinha de 3 composta, onde eu tenho o pintor, eu tenho as horas, eu tenho os dias e eu tenho os metros. Eu tenho aqui 2 pintores que vão trabalhar 6 horas por dia durante 2 dias e vão produzir 720 metros. Daí a pergunta é, quantos metros os, agora, 3 pintores, certo? Os 3 pintores, trabalhando 8 horas por dia durante 3 dias. Trabalhando 8 horas por dia durante 3 dias. Quantos que eles vão conseguir pintar? Nessa técnica do produto, eu sempre vou deixar aqui na minha direita o produto, o resultado do meu trabalho. E vou sair multiplicando todo mundo em linha. E no final, na última coluna, eu multiplico em x. Na coluna onde tem o produto, eu multiplico ela por x, em x, tá bom? Podemos simplificar isso do meio aqui, ó. Sempre quem está em cima e quem está embaixo. E aqui eu posso simplificar. 8 e 6 são pares, então eu simplifico aqui por 2 vai dar 4, simplifico aqui por 2 vai dar 3. Perfeito. Vamos sair fazendo as nossas multiplicações. 2 vezes 3 vezes 2 vezes x. 2 vezes 3 vezes 2 vezes x, que é igual a 8, opa, 8 não, é igual a 3 vezes 4 vezes 3 vezes 720. X é igual a 3 vezes 4 vezes 3 vezes 720, dividido por 2 vezes 3 vezes 2. Belezinha? Aqui eu consigo simplificar, né? 2 vezes 2 dá 4, então eu posso cortar esses daqui. E 3 eu simplifico com 3. Então, sobrou 1 aqui embaixo, eu não preciso fazer mais nada aqui, ó, que é 1 e 1. Vou simplesmente precisar multiplicar 3 vezes 720. Vamos fazer aqui no nosso rascunho, 720 vezes 3.
3 vezes 7. Opa, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. X é igual a 2.160. Alternativa D. Questõezinhas super fáceis, né? Muito boas essas questões, super fáceis aí para a gente estar fazendo e treinando na nossa provinha. Vamos para a próxima questão? Depois, ó, se o mesmo grupo, então são 10 agricultores no começo e 10 agricultores depois, continuasse trabalhando, e ele fala também que é o mesmo campo. Então, eu não tenho uma variação desse tamanho de campo. E eu não tenho uma variação do número de agricultores. Eu só tenho a variação de horas para dias, de horas por dia para dia. Então, eu vou ter uma regra de 3 simples, certo? Uma regrinha de 3 simples que a gente vai montar aqui. Onde eu tenho as horas por dia e eu tenho os dias de trabalho. Aqui ele diz para a gente que ele ara por completo esse campo de arroz em 96 dias, trabalhando 6 horas por dia. Então, em 96 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se o mesmo grupo trabalhasse 8 horas por dia, se eles trabalharem 8 horas por dia, esse campo seria arado em quanto tempo? X aqui para a gente. Olha que interessante. Aqui, ó, eu tenho número de horas por dia por dias de trabalho. Concordam comigo? Se eu aumentar o número de horas que eu trabalho num dia, eu termino aquele trabalho de forma mais rápida? Então, essa regrinha de 3 aqui, ela não é uma regrinha de 3 diretamente proporcional, porque se eu aumentar o número de horas trabalhadas, eu não vou aumentar o número de dias, eu vou diminuir. Então, eu vou colocar setinhas aqui só para a gente poder interpretar. Se eu aumento aqui o número de horas trabalhadas, eu vou diminuir o número de dias que eu vou ter que trabalhar, correto? Nesses casos, eu vou multiplicar aqui em linha. Eu estava multiplicando até agora em cruz, mas agora eu vou multiplicar em linha. Posso já simplificar os nossos amigos aqui? Vamos deixar para simplificar daqui a pouco, né? Vai ficar 8x, que é igual a 6 vezes 96. Maravilha. Vamos repassar isso aqui para esse lado de cá, que a gente vai ter mais espaço. 8x, que é igual a 6 vezes 96. X é igual a 6 vezes 96 dividido por 8. Olha que interessante. Vamos optar aqui novamente por fazer a divisão primeiro, né? Porque dá para perceber aqui que se eu fizer a divisão de 96 por 8, eu vou eliminar ele. Vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. 96 dividido por 8. 96 por 8. 1 menos 8. Sobra 1 e caiu 6. 16 por 8 dá 2. Zeramos aqui. Aqui eu vou ter então o quê? 6 vezes 12. X é igual a 6 vezes 12 dá quanto para a gente, hein? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 60 mais 12, 72. 72, alternativa C. Maravilha, minha gente. Vamos continuar, hein? Não pode parar. Questãozinha 16. Vamos ver o que ela apresenta. Benjamin vendeu um automóvel GM Corsa cinza chumbo, ano 2014, por R$ 18.167,50, com desconto de 15,5% sobre a tabela FIPE. Se ele quisesse ter tido um lucro de 25% sobre a tabela FIPE, ele deveria ter vendido o automóvel por quanto? Olha que interessante, a gente tem aqui uma questãozinha de acréscimos e descontos, né? Inicialmente eu tenho ali
um valor descontado, eu não sei o 100%, eu sei o que é aquele valor, que aquele valor ali de R$ 18.167,50, ele equivale ao valor de 100% descontado, né? 15,5. Se eu descontar 15,5 de 100%, vamos até escrever aqui, ó. Eu tenho ali meu 100%, certo? Que eu não sei. Se eu tiro 15,5 de 100%, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 84,5. 84,5%, correto? E ele fala depois, se ele quisesse ter tido um lucro de 25% sobre o preço da tabela, o que ele deveria fazer? Um lucro, vocês concordam comigo, que é o valor de 100% acrescido, né, de 25%. Sendo assim, eu tenho 125% do valor de tabela. Ele quer saber, então, o quanto que ele deveria ter vendido o automóvel para ter esse lucro. Vamos fazer nossas continhas? Aqui eu não tenho 100%, como eu falei para vocês. A gente vai também calcular através de uma regrinha de 3, onde eu tenho o valor aqui e eu tenho a minha porcentagem, correto? Esse valor, eu sei que R$18.167,50 está para 84%. 84,5%. Assim como X, que é o que eu não sei, está para 125%. Nessas nossas continhas, o que acontece? Se eu aumento o número da porcentagem, né? Se eu aumento o valor absoluto, eu vou aumentar a porcentagem. Então, uma regra de 3, simples e diretamente proporcional, que eu vou multiplicar em x. Beleza? Vamos fazer as nossas continhas aqui, então. Vai ficar aqui. Ó, vou puxar para o lado de cá, tá? Vai ficar 84,5 x, que é igual a 18.000, né? 18.167,50 vezes 125. Beleza? X aqui mantém. Vai ter esse valorzão nosso que a gente vai multiplicar. E vamos dividir esse valorzão por 87. 84,50. Números quebrados, né? Números aí para dificultar um pouquinho a nossa vida. Então, a gente teria que fazer aqui as continhas deles. Tem como simplificar, professor? Nesse caso aqui, fica até complicado falar de simplificação. A Zambini, ela... Se a gente tivesse essa questãozinha na VUNESP, seria todos os valores redondos, né? A Zambini, ela já não liga muito para isso. A gente vai ver que acho que tem mais uma outra questãozinha que ela também dá uns valores quebrados, assim. Mas aqui o que a gente pode fazer? Que a gente tem que fazer as continhas mesmo, né? Vamos lá comigo, então. A gente vai ter que primeiro, inicialmente, multiplicar. Fazer essa multiplicação de 18.167,50 por 125. Poderia estar até tentando simplificar alguma coisa aqui por 5, né? Talvez esse aqui, ó, este baixo por 5 e esse por 5, talvez facilite a nossa vida, né? Primeiro eu teria que andar essas casas decimais, né? Eu andaria aqui para tirar esse número, vamos andar aqui essa casa decimal, certo? Sempre que eu tenho divisão com um número quebrado, eu tenho que andar a casinha decimal, a gente vai tirar essa vírgula e colocar ela aqui, certo? Ao mesmo tempo a gente tira essa vírgula e coloca aqui. Então eu já consegui eliminar alguns valores aqui. Eu posso simplificar esse 845 por 125, né? Ambos são múltiplos de 5. Eu posso até pensar, talvez eles sejam até múltiplos. Esse aqui eu sei que é múltiplo de 25. Pode ser até que seja múltiplo de 25. Mas assim, de visual não dá para
não dá para conseguir perceber isso. Vamos dar uma simplificada nele aqui antes da gente fazer a nossa multiplicação. Quem sabe a gente já não reduz um pouquinho as casas decimais. Dividindo 125 por 5, a gente vai ter 125 por 5 vai dar 25. E 845 por 5, vamos ver aqui, 8 por 5 dá 5, né? Vai cair 3. 34 por 5 não dá, é 6. Vai sobrar 34 por 5 vai sobrar 4 e 45 vai ser 9. Então, 8 por 5, vamos lá, vai dar 1. 8 por 5 é 1. Vai nos sobrar aqui 3, 34. 34 por 5 é 30, vai dar 6. Aqui vai sobrar 4, 45 é 9. Maravilha, a gente conseguiu reduzir bastante, né? Agora a gente não vai mais multiplicar por 125, a gente vai multiplicar esse número grandão de cima aqui apenas por 5, apenas por 25. Vamos nessa então. 18, fazer aqui de cantinho, tá? Depois a gente já vai colocar aqui direto o nosso resultado de x. 18,167,5. Esse ponto aqui vocês ignoram, tá? Multiplicado por 25. Começando aqui, ó, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35, 36, 37. 5 vezes 6, 30, 33. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8, 9. Maravilha. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 7, 14, 15. Vai 1. 2 vezes 6, 12, 13. Vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. 2 vezes 8, 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. Maravilha. Somando aqui. 5, 7, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. 4, 9, vem 1, 5, 4. Belezura. E agora esse número gigantesco a gente vai dividir por 169. Zambini. Cento e 69. Aqui, creio que seja 2, né? Se eu multiplicar aqui por 2, creio que vai dar certinho. Aqui, por 2. 2 vezes 9, 18. Vai 1, 2 vezes 6, 12. Com 1 ali do 18, 3, né? Vai 1. 2 vezes 1, 2, 3. Puxei 1 daqui. 14 menos 18, 6. 5 menos 4, 1. Aqui, 1. Desce 1 aqui. Creio que aqui um 6 seja o bastante para a gente. 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Vai 5. 6 vezes 6, 36. 36, 37, 38, 39, 40, 41. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9, 10. Desce para a gente o 8. Aqui, se 6 foi suficiente para antes, creio aqui que 7 ou 8, né? Seja suficiente. Então, vamos lá. 8. Olha que interessante.
Nesse ponto aqui, se a gente para analisar, deu 26, né? Das alternativas, só uma delas dá 26 mil e pouquinho, 26 mil e uns quebrados. Aqui a gente já chegou em 26. Então, não preciso nem continuar minha conta. A gente pode até continuar nossa conta para ver no que vai dar. Mas a gente não precisaria nem continuar nossa conta, que a gente já teria a resposta. Então, a gente economiza o nosso tempo de questão aqui, indo já para a alternativa que tem 26. Que as alternativas ali são a 32 mil, a B 28 mil, a C 26 mil e pouquinho e a D 24 mil. Então, nossa alternativa aqui é C, 26 mil e uns quebrados. Belezura? Vamos para a próxima? Questãozinha 17. Benjamin, após ter operado prejuízo na pergunta anterior, decidiu comprar um Fiat Palio 2015 de Dona Cotinha, nossa costureira, por 20 mil. Benjamin poliu o veículo, fez fotos e anúncios em todos os sites que podia. Após muito esforçar-se, vendeu o Fiat Palio por 25 mil. A João, o padeiro. Qual foi a porcentagem de lucro de Benjamin? Olha que interessante. Ele comprou um Fiat Palio a 20 mil, certo? Ele comprou isso aqui a 20 mil reais. E vendeu a 25 mil. Vocês há de convir comigo que 20 mil é o nosso 100%, né? 20 mil é o meu 100%. 20 mil é o meu 100%. 25 mil seria quanto, então? Né? Para eu poder encontrar esse lucro aqui. Porque ele quer saber a porcentagem de lucro que ele teve. O que nós podemos fazer? Aqui a gente poderia sim fazer uma regrinha de 3. Seria super tranquilo, né? Eu creio que fazer essa regra de 3. Daria também para a gente fazer a regrinha dos 10%, para a gente poder calcular de cabeça, né? Isso daqui. Quanto que seria ali o nosso ganho também. Beleza? Vamos fazer pela regrinha de 3? Vamos fazer a regrinha de 3. Vamos fazer a regra de 3? Não. Vamos fazer aqui primeiro. Vamos fazer pela técnicazinha dos 10%. Então, se eu sei que 120 é 100%, vamos lá, que 20 mil é 100%, minha pergunta, quanto que é 10% disso aqui? É só eliminar um zero, né? Então, elimina um zero, vai ficar 2 mil. Beleza? 10% é 2 mil, certo? E quanto que é 5% disso aqui? 5% é 1.000. Maravilha. No caso qual que é a diferença de 20 mil para 25 mil? São 5 mil reais, né? Então, se eu tenho 5 mil reais, certo? 5 mil reais, vocês concordam comigo que é 2 vezes esse aqui, mais uma vez esse aqui? Então, 5 mil reais são 4 mil mais 1.000. Então, são 2 vezes esse, mais uma vez desse. Dá aqui para a gente 25%. Essa técnicazinha, eu posso utilizar ela apenas quando eu sei o 100%. Assim, eu indico você utilizar ela quando você sabe 100%. Porque quando você sabe o número quebrado, que nem a questãozinha anterior, fica um pouco ruim de lidar nesses casos. Então, quando você souber quanto que é 100%, daí você aplica essa técnica.
beleza? Então, o nosso 25% aqui, ele é equivalente o nosso 25 mil é equivalente a 25%. Poderia ter aplicado aqui também uma regra de 3. Quem quiser aplicar uma regra de 3, sinta-se à vontade e teste ela e você vai encontrar a alternativa B. Beleza? Continuando aqui, porque não pode parar, questãozinha 18. Ele fala assim: Dona Cotinha, na correria do dia a dia de sua oficina de costura, esqueceu de pagar o boleto de seu fornecedor de tecidos, no valor de R$ 1.757,23. No dia de hoje, ela viu que o boleto em sua mesa e decidiu pagar, mas percebeu uma multa de R$ 7,5% do seu valor. O valor total pago por Dona Cotinha foi de... interessante, hein? Uma questãozinha de porcentagem, certo? Mais uma questãozinha de porcentagem. A gente está cheio de questãozinha de porcentagem aqui. Agora eu tenho que acrescentar, né? Aquela questãozinha de descontos e acréscimos. E nesse momento eu vou ter um acréscimo de 7,5%. Vamos ali fazer o nosso acréscimo. E eu posso também utilizar a regrinha do 100%. Correto? Eu tenho ali, ó, a regrinha dos 10%. Eu tenho ali R$ 1.757,23. Isso daqui é o meu 100%. Certo? Daí eu pergunto para vocês a mesma coisa. Se 100% é R$ 1.757,23, quantos seriam, se eu quero saber 7%, eu posso encontrar aqui os nossos 10%, beleza? Quanto seria 10% disso aqui? 10% disso aqui seria R$ 1.175,72. Bota um 3 aqui para não perder esse 3. 5% disso aqui seria a metade, certo? Concorda comigo que 7,5% é 5% mais 2,5%, né? Então, vamos lá. Metade disso daqui. A gente pode fazer isso daqui desconsiderando os quebrados, né? Para facilitar a nossa vida. Metade de 175 é quanto? Metade de 175 vai dar ali, ó, próximo de 16, vai dar 80 e pouco, né? 87, 16 por 2 vai dar 8, né? Sobra 15. 15 por 2 é 7, sobra um 10 ali, 10 por 2 é 5. Vai dar aproximadamente 87,5, certo? E reduzindo aqui, mais um pouco, para a gente encontrar quanto que é 2,5%, o que eu tenho? A metade disso, né? Metade disso vai ser quanto? Vai ser para a gente aqui 4. 7 por 2 vai dar ali 3, mais ou menos. E aqui vai dar mais ou menos 7, né? 7 e pouquinho. A gente está fazendo aproximado porque a Zambini ela fica tudo muito aproximado. Então, para a gente poder fazer de uma forma mais rápida, eu estou fazendo aqui aproximado para vocês, tá bom? Nesse caso, o que eu tenho agora? Para eu chegar a 7,5%, que é o valor que ele quer, é só eu somar 5% mais esse 2,5% aqui, que vai dar para a gente mais ou menos, ó, vai 1, 7 aqui, vem 1, vai 1, 8 com 4, 12, R$ 133,20. Mais ou menos R$ 131,20. Vamos pensar da seguinte forma também. Eu tenho ali as alternativas, né? Nas alternativas, 7,5% é um pouco menos de 10%, né? Então, o acréscimo seria menor que R$ 175.
Vamos fazer duas continhas aqui básicas, ó, com o valor que eu cheguei e com esse valor que eu tinha aqui de 10%, que é super fácil de fazer. R$ 1.757,23, mais ali os 10%. 5, 9, a vírgulazinha mantém aqui, 2 vai 1, 6 com 7, 3 vai 1, o 7, 8, 9, e 1 desce aqui. Isso daqui seria se eu tivesse um acréscimo de 10%. Esse valor sozinho já é maior, esse valor sozinho já é menor que a letra B. Então, se eu pensar aqui, só ficar a regrinha dos 10%, sem achar esse valorzinho que a gente teve até um pouquinho mais de trabalho de fazer, eu já consigo identificar que a única letra possível é a letra A, que é 1.889,02. A letra anterior, que seria a letra B, ela já passa desse valor aqui. Ela já é 1.980. Então, a gente pode já desconsiderar. Não precisaria nem ter feito toda essa conta, né, Pablo? Você falou assim, nossa, fazer toda essa conta aqui. Não precisaria ter feito essa conta. Belezura? Mas pelo menos eu já mostrei para vocês como que a gente poderia analisar sem fazer uma regrinha de 3 ou fazer alguma outra coisa. A gente só com a regrinha dos 10% que a gente fez na questão anterior e nessa questão, a gente já consegue deduzir de forma mais fácil, né, os valores e encontrar a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, a questão 19 e a questão 20, elas não vão estar presentes nesse nosso edital. Então, se você quiser só ver como é que a gente faria elas, você pode até ver aqui. Caso você não deseje ver como é que faz questãozinha de juros, tudo bem. Fala ali, ó, Juca e Glauco, primos e pintores de igreja, estão estudando para realizar investimentos com o dinheiro recebido de suas pinturas. Eles querem que o investimento duplique o capital investido após um ano. Esse investimento deve ter uma taxa de juros anual de... Então, vamos analisar o que ele está falando aqui para a gente, né? Ele tem um capital que ele está investindo. Lembrando aqui as fórmulas dos juros. Ó, eu tenho o montante, que é o valor final, que é capital mais os juros. E eu tenho os valores de juros. Juros é igual a o capital vezes a taxa de investimento vezes o tempo que ele vai deixar investido. Aqui, ele não falou para a gente o capital, mas ele quer que esse capital duplique. Se ele quer que esse capital duplique, ele quer que o valor de juros dele seja igual ao capital. Então, ele quer ganhar todo aquele investimento dele, ele quer ganhar 100% daquele investimento. Olha aí que interessante, ele quer ganhar 100% daquele investimento. Ele quer que o montante dele seja 200%, 2 vezes aquele capital que ele tem. Ele quer que isso daqui seja 2 vezes esse daqui, 2 vezes o capital que ele investiu. Tá bom? Essa questão é uma questãozinha bem teórica e ela não necessariamente eu preciso fazer as continhas. Mas vamos elucidar aqui. Vamos pensar um pouquinho aqui junto. Se eu quero que o meu juros seja igual ao meu capital, então eu quero que aquele juros, a fórmula dos juros aqui, ó, eu quero que o Czinho seja igual ao C. O tempo que ele está me dando, a taxa ele não me deu a taxa, tá? Mas eu sei que é um valor que vai ser dividido por 100, porque a taxa é em porcentagem. E ele me deu que é 1 ano, e ele está pedindo para a gente que a taxa de juros seja anual. Então, eu quero que o C seja igual a C. Qual que é a única forma de C ser igual a C? A única forma de C ser igual a C é eu multiplicando C por 1. Aqui já tem um umzinho, que é 1 ano, né? Mas para que esse valor aqui seja 1 também, eu preciso o quê? Eu preciso que a minha taxa de juros seja de 100%. Porque 100% dividido por 100 dá 1. Vocês concordam comigo? Aí sim eu vou ter que C vai ser igual a C. Porque C vai ser 100 dividido por 1. 100 dividido por 100 dá 1 vezes 1. C é igual a C. Ele obteve aqui 100% de lucro.
em cima do que ele investiu durante um ano. A nossa alternativa é a alternativa A, onde a taxa de juros é de 100%. Super simples essa, né? Mas ela é conceitual, então ela pode até dificultar um pouquinho. Você teria ali as alternativas 100, 200, 130 e 80. Aí cabe você dar uma lida nessa questãozinha e analisar. Ele está querendo o que para a gente? Ele está querendo, como eu disse para vocês, que o valor dele que ele investiu duplique. Ou seja, o capital dele some com o capital dele. E o montante dele final vai ser 2 vezes o que ele investiu. Para isso, o nosso juros tem que ser igualzinho ao capital. Para ele ser igualzinho ao capital, eu preciso de uma taxa de juros de 100%. Tá bom? Próxima questão nossa. Questão 20, para finalizar aqui. Questãozinha 20. Benjamin, interessado também nesse negócio de juros de aplicação de dinheiro, conversa com o João, o padeiro, sobre aplicar R$600 durante um mês, em uma carteira de investimento que paga 5% ao mês. Feita a aplicação e após decorrido o prazo de um mês, o valor que Benjamin terá para retirar é de... Essa é bem simples também, né? Vamos lá, ele fez... Qual que é o valor que ele aplicou? Eu tenho o capital. O meu capital foi de R$600. Ele aplicou isso durante um mês, então o tempo dele foi um mês. Em uma carteira de investimento que paga 5% ao mês. A taxa de juros dele é de 5% ao mês. E ele retirou isso daí depois de um mês. Beleza. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que simplesmente fazer as nossas continhas que a gente já estava fazendo antes, né? Eu vou ter ali o montante que é o que eu a forma que eu acabei de fazer ali em cima, e eu tenho os juros. Para eu saber quanto que ele recebeu, eu tenho que fazer a conta do montante, né? Para a conta do montante, eu tenho que ter o capital e os juros. Os juros eu não sei, e os juros é o que eu vou calcular agora. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. O nosso juros vai ser igual a quanto? R$600 vezes 5% ao mês, 5 sobre 100, vezes um mês. Aqui eu posso simplificar, correto? 0 com 0, 0 com 0. Vai ficar o que para a gente? Juros é igual a 6 vezes 5, R$30. Ele recebeu R$30 de juros. Considerando aqui o montante, que é 600, mais os juros, que é 30, ele recebeu quanto de montante no final? R$630. Alternativa C. Belezura, minhas queridas, meus queridos. Essa daí é a provinha da Zambini de 2019. Curta aí o canal, siga, compartilhe e vamos que vamos continuar estudando, gabaritando e ser aprovado nos nossos concursos. Eu deixo aqui o meu forte abraço a vocês. Fiquem com Deus. Falou!